Então, fala aí, gente, tudo bem com vocês? Penso que hoje não ia ter vídeo, né? Só porque é o último dia do ano, mas tem. E hoje a gente vai falar sobre as nossas dívidas já estão pagas. A gente bateu a nossa meta de 100 inscritos, então a gente vai colocar um nome definitivo aqui no canal. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais, a gente vai abrir uma votação ou algo do tipo. Se você tem alguma ideia também, fala pra nós lá. Pode mandar um direct ou coloca aqui nos comentários também. Então hoje a gente vai falar sobre as nossas dívidas já estão pagas e a gente precisa compreender como que o pecado entrou no mundo. E ele entrou por causa da desobediência de Adão. Lá no início do livro de Gênesis está descrito que Adão desobedeceu a uma ordem direta de Deus. E então o pecado entrou no mundo e por meio do pecado entrou a morte. Adão reproduziu um homem, só que um homem que já não era mais a imagem de Deus. Era uma imagem deformada com o pecado agora. E a morte e o pecado se espalhou por todo mundo, então todos pecaram. Como está descrito em Romanos 5,12, que diz assim, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, por meio daquele pecado de Adão, agora todos nós pecamos. O pecado foi passado a nós também. E até a pessoa mais santa, que se diz eu sou uma boa pessoa, ela também tem pecados, tá? Porque não é sobre aquilo que ela comete, sobre aquilo que ela faz, mas é sobre a natureza que ela nasceu. Eu gosto de usar um exemplo que a gente nasceu numa festa chamada mundo, chamada pecado. Então a gente entrou nessa festa e recebeu numa comanda. E a gente foi colocando ali todos os nossos pecados nessa comanda. E então chegou a vez de Cristo aparecer. E a Bíblia diz assim em Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário, ele a removeu completamente, cravando-a na cruz. Ou seja, Jesus entregando a sua própria vida naquela cruz. A Bíblia diz assim no livro de Romanos 6 que o salário do pecado é a morte, que é o preço do pecado é a morte. Então Jesus, entregando a vida dele lá, ele pagou essa dívida que nos era contrária, essa nossa dívida que nós nunca conseguiríamos pagar, mesmo nós sendo bons, nós ajudando os mendigos, nós ajudando os enfermos, entregando cesta básica, nós sendo uma boa pessoa de caráter, nós nunca, através das nossas obras, conseguiríamos pagar. Então Cristo, entregando a sua vida naquela cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E agora o preço do pecado foi pago através da morte de Jesus. Então, por meio dele também, como está escrito em 1 Coríntios 15, 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição, ou seja, a vida. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas quem é esses todos que serão vivificados? Aqueles que aceitam e compreendem o quanto estão devendo. Aqueles que compreendem e veem o preço do quanto estão devendo a Deus, um preço que a gente nunca vai poder pagar, então a gente entrega nesse banco chamado cruz e a gente deposita lá, porque Cristo já pagou todo o preço que tinha que ser pago através da própria vida dele naquela cruz. Então o vídeo de hoje é esse, é simples, é bem fácil. Eu acho que talvez é uma das primeiras coisas que eu compreendi, que eu tenho uma biblinha, que eu tenho uma Bíblia lá, a mais velha que eu tenho, e ela tem essa anotação até hoje, lá num papelzinho verde. E é isso o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, vai nos ajudar bastante, a comentar aí embaixo o que você está achando e aquilo que você espera para esse novo ano. A gente vai estar fazendo o calendário daqui mais alguns dias.
e organizando o nosso conteúdo aqui. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e é isso, falou, amém.